Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos estreando um quadro novo aqui da nossa casa, Papo de Amigo. Então, essa live é intimista. Nós temos dois convidados especialistas no tema de hoje. O nosso tema é o poder transformador da arte espírita. E nada mais, nada menos que, vamos lá, ó, Letícia Prado e Vinícius de Jesus, ó, estão Olá! aqui conosco. E aí, Boa Vinícius? E noite, tudo aí, bom? Letícia? E aí, Lelê? Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa estreia, que com certeza vai ser um sucesso, maravilhosa, que a gente está invadindo aí a casa das pessoas. Sim, eu tô animado com esse novo quadro. Não é? Pois é, estreando, olha, que legal. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, é claro, uma página de abertura proposta por nossos atores, né? Nossos amigos atores, tá bom? Vamos lá, ó. É uma mensagem do livro O Espiritismo na Arte, e o livro é de Leon Denis. E eu escolhi 2 parágrafos aqui da parte 2 do livro, que começa assim, tá? Antes da nossa prece inicial, a gente vai fazer essa leitura aqui de abertura. A arte, sob suas formas diversas, como dissemos no artigo anterior, né, que é de um livro, é a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. É o raio de luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e nos faz entrever os planos da vida superior. A arte é, por si mesma, plena de ensinamentos, de revelações, de luz. Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida, e que a alma anseia tornar a encontrar um dia. A arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito, antecipadamente, as rotas para o céu. Quando a arte é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Então, após essa leitura, convido a todos vocês para a nossa prece inicial. Senhor, Deus, Criador de tudo que é belo. Jesus, nosso mestre guia e modelo. Aqui nos encontramos reunidos para mais um momento que possamos aprender, à luz da doutrina espírita, todo o seu amor. Que a arte, Senhor, que transforma tantas vidas, possa envolver a cada espírito, a cada criatura que esteja em desalento. O seu poder de unir e transformar possa se estender a todos nós que queremos progredir, que tenhamos sempre a fé no futuro, de que um dia estaremos tão próximos deste. Continue, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre, e graças a Deus. Bom, o momento deste quadro é a caneca.
Convido a todos a pegarem suas canecas e compartilhar conosco nesse momento tão especial, não é verdade? Então, ó, isso aí. Vamos começar, queridos. A primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: em que momento da vida de vocês houve um encontro com a arte no espiritismo? Me fala aí um pouco. Vamos começar com Letícia. Pode nos falar um pouco de sua experiência? Quando você teve esse encontro com a arte? É engraçado, né? Quando você faz esse tipo de pergunta, a gente fica pensando, né, lá atrás, assim. Eu cresci vendo meu tio declamar, né? Eu via ele declamar e eu achava, nossa, legal, lindo. Eu sempre fui muito envolvida com a arte, mas efetivamente, assim, fazendo arte, eu comecei com 12 anos na Ciaremarte. Foi quando eu efetivamente tive meu primeiro contato com a arte espírita. E dali não parei mais. Até hoje eu sou envolvida com arte espírita, né? Passei pela Cinemarte, estou no Crisálida, também na oficina de estudo de arte espírita, e sempre trabalhando com a arte dentro do movimento. É minha profissão, né? Eu trabalho com arte também fora do movimento, mas desde sempre, desde meus 12 anos, eu me lembro que assim que eu cheguei, estava Glaucio, tinha a Ana, tinha um grupo, a Cinemarte era um dos maiores grupos que tinha aqui na Baixada Fluminense, se eu não me engano, e a gente tinha coral, tinha dança, tinha teatro, e eu me lembro que eu cheguei e já estava naquele processo de peça, e eu me lembro até hoje que eu, uma menina tímida, gaguejando ali, sabe, com texto sem vergonha, e aí fiz a primeira peça que eu não me lembro o nome da peça, mas eu acho que era Espiritado, que eu me lembro que eu era um dos espíritos zombeteiros, tinha 5 espíritos zombeteiros, eu era um dos espíritos zombeteiros, e isso me marcou assim, a minha vida, porque eu nunca mais esqueci. Até pouco tempo atrás eu sabia algumas falas ainda do meu personagem, hoje já não lembro mais, né? Mas até pouco tempo eu sabia. E foi uma coisa que marcou, porque com 12 anos ali, efetivamente, entrei no palco, fiz a peça, e dali segui a minha vida, até hoje, estou aí, envolvida com arte. Ai, que bom, Letícia. Bom, e Vinícius? Fala aí a minha experiência... Tá. E Letícia, só para constar, é espírito zombeteiro até hoje, né? Ela não largou esse papel, ela tá aí, né? E eu que o diga, mas é minha irmã do coração, a gente se entende nessa zombaria. Bom, o meu contato com arte, ele aconteceu pela minha casa espírita mesmo, pelo Bezerra, por aqui, né? Porque os meus pais, eles sempre foram muito envolvidos com arte na época da mocidade, né? Então, faziam peças, o Bezerra sempre fez apresentações artísticas nos eventos da casa, e eu sempre acompanhei, né, conforme eu fui crescendo, as apresentações e participei de muitas, né, dentro da casa de Bezerra. Então, na evangelização, eu participava das apresentações. Aqui em casa, a gente, não sei se ainda tem, mas a gente tinha vários vídeos gravados de apresentações teatrais que eram feitas no Bezerra, da mocidade. Então, a gente tinha peça, tinha uns eventos e tudo mais. Então, eu sempre cresci vendo a arte espírita dentro da casa. Só que era muito limitada a teatro e música, né? Não tinha nada muito diferente disso. Até porque, antigamente, acho que era o mais comum de ser feito, né? Então, o meu contato com a arte foi dentro do Bezerra, com teatro, música, e eu sempre gostei, desde criança, dessa parte, sempre participei, e conforme eu fui crescendo, né, entrei para a mocidade, e comecei a frequentar a Comerge. A Comerge é um evento que é permeado de arte, ele tem arte o tempo inteiro, tem peça, tem música, tem dança, tem poesia, enfim, é bem plural em questão artística, e eu meio que continuei. Hoje, assim como a Letícia, eu faço parte do Crisálida, né? A gente trabalha com diversas formas artísticas, é meio que uma característica do nosso grupo, e eu estou desde então e não vou sair nunca mais.
Ai, que bom, gente. Quem quiser fazer perguntas, né, para a Letícia, para o Vinícius, estão abertas, tá, as perguntas. Bom, vamos lá, mais uma. Em algumas de suas apresentações, sim, que vocês fizeram no decorrer dessa jornada aí artística, vocês já encontraram alguma resistência, alguma barreira em divulgar o espiritismo através da arte? E aí, vamos lá. Então, Lelê vai falar essa? Vai contar? Então, assim, pode começar, fala aí. Uma das maiores barreiras que eu já encontrei na vida, assim, foi uma barreira física mesmo, foi uma apresentação em que a gente foi dançar num centro espírita e tinha um muro de 1 metro assim, na frente do centro, assim, na frente do palco. E era muito engraçado, porque eu nunca tinha visto um palco com um muro. E assim, é uma mureta, e não era uma muretinha, era um negócio enorme, porque o centro dizia que tinha medo das pessoas caírem do palco. E foi muito engraçado, porque eu cheguei assim, a gente chegou super animado, quando a gente olhou, ficou o grupo todo parado, assim, tipo, como é que a gente vai dançar? Porque tinha passos que a gente ia pro chão, a gente deitava, né? Então, assim, iria sumir, literalmente, se a gente deitasse no chão, sumia. Não, as pessoas não viriam só da nossa cintura para cima. E a gente ficou olhando aquela mureta. E ali foi uma das barreiras físicas que eu encontrei. Eu me lembro que uma pessoa que estava organizando um evento de arte, né? Porque o que acontece? A casa estava abrindo as portas para a arte física, né? Estava começando ainda, era o início. A dança ainda não... existia muita resistência também em relação à dança dentro do movimento. E aí a gente foi quebrando um pouco essa resistência que tinha, de que o corpo é um corpo, não é necessariamente sedução, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí a gente foi, e aí eu me lembro bem, assim, que alguém chegou para mim e falou assim, uma das pessoas que estava organizando, vocês precisam de alguma coisa? Eu falei, sim, uma marreta. Porque, assim, eu queria quebrar. Assim, aí ele riu, assim, porque ele entendeu. A gente tem... E não era só a barreira, o muro, né? A gente tinha uma mesa que era chumbada, a mesa da reunião era chumbada no palco. Então a gente tinha que dançar entre a mesa e a barreira e a mureta. E assim, foi uma das coisas, assim, uma das situações que a gente encontrou, assim, fora milhões de situações. Teve uma vez com o Crisário da Incomerge, que acabou a luz. Né? No meio da estreia do nosso espetáculo, a luz acabou. Mas, assim, foi uma barreira física, essa aqui foi realmente uma questão de luz que voltou, a gente conseguiu fazer, mas falando especificamente de resistência humana, né, das pessoas da resistência, a gente teve a questões, acho que vou deixar para o Vini falar de uma que acho que a gente vai falar, mas a questão da dança, especificamente, teve muita resistência de início em alguns lugares por conta dessa associação, né, do corpo, do sensual, e até a gente começar a quebrar, que dá para expressar, dá para passar mensagem, dá para passar a mensagem do evangelho com dança, até a gente conseguir chegar lá, foi um caminho que a gente teve que ir trilhando. E ainda tem, hoje, em 2020, às 20 horas e 14 minutos, ainda tem centro que ainda tem essa resistência com a dança. Ainda tem locais que são mais fechados, que ainda tem uma visão muito fechada em relação à coreografia, à dança, a esse tipo de expressão, né? Ainda tem gente que ainda tem essa... A gente vem vencendo. Hoje nem tanto, mas a gente ainda encontra em alguns lugares específicos assim, algum tipo de resistência, ou então pessoas que nunca viram falam, mas como é? Mas será que não fica estranho? Né? A gente tem que ir passando essa informação. Essa resistência que a Lelê fala, ela se dá principalmente por questões de ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer, Sim, né? sim. Quando você não conhece, você fica, de início, você fica reticente, né? Imagina, um lugar que nunca viu uma apresentação de dança dentro do movimento espírita, de repente você chega com um grupo ou sozinho, fala, eu queria apresentar uma dança. Se aquelas pessoas que frequentam aquela casa possuem um tipo de vivência com dança
né, que tenha a questão da erotização, da sensualidade, que conheçam outros tipos de forma de dança, que não achem que se enquadre com a doutrina, vai haver resistência, é normal. Mas uma vez que você apresenta, uma vez que você explica e você faz um trabalho sério, baseado na doutrina, com a preocupação da mensagem que quer ser passada, aí essas resistências vão sendo quebradas. Um exemplo disso é a Mariângela, que é integrante do Crisálida junto com a gente. Ela é professora de dança, né, formada em dança, e ela é, digamos, a gente fala que ela é militante da dança dentro do movimento espírita, porque ela apresentou, né, não sei se foi a primeira, mas há muitos anos atrás, ela levou uma apresentação de dança para dentro do CERJ, que é uma instituição, né, séria e tudo mais, que não tinha muito essa experiência da dança, e ela conseguiu levar uma apresentação super bonita, super tocante, que inclusive foi uma dança com a música do Alan Filho, que foi Voo, e que o pessoal do Sérgio adorou, que eles falaram, nossa, eu não sabia que dava para fazer dança desse jeito, não sabia que você poderia ter esse tipo de movimentação e que tivesse um impacto tão bonito, né? Então, a partir daí, ela começou a divulgar a dança em outros lugares, principalmente no nosso polo de Comércio, porque a gente tinha teatro, coral, música, mas dança era uma coisa mais complicada, porque muitas pessoas, às vezes, não sabiam ou nunca tinha tentado trabalhar a dança dentro do movimento espírita, né? Então, a partir do momento que você faz um trabalho com seriedade, com um conhecimento, né? Porque eu, por exemplo, não sou formado em dança, o conhecimento que eu tenho de dança eu adquiri com a Mariângela, né? Ou dançando lá na Célia Marte com o Sandro, que eu também já participei um pouco da Célia Marte. Mas quando você tem uma pessoa que conhece, que está disposta a realizar o trabalho, né, e que faz esse trabalho com seriedade, então a chance de sucesso é 100%, né? E assim foi com as apresentações artísticas que ela trouxe. Então, assim, essa resistência com a arte dentro do espiritismo, como a Lelê falou, ainda tem lugares que tem? Sim, né? Mas eu acho que essas barreiras a gente vai quebrando a partir do momento que a gente vai mostrando a seriedade do nosso trabalho, a gente vai desenvolvendo a qualidade do nosso trabalho, né? Porque não é simplesmente, eu vou chegar aqui, vou cantar uma música, vou fazer uma peça, vou montar uma coreografia. Não, você tem que ter uma preocupação com a mensagem que você vai passar, você tem que ter uma preocupação com a intenção que você quer dar naquele trabalho. E respondendo, já que eu estou vendo que tem uma pergunta aqui do Marlon, qual a importância da arte? Perguntas. O Marlon é um querido maravilhoso, porque ele é sempre participativo. Beijo, Marlon, e Carpe Diem, que também Carpe Diem é um grupo que traz uma qualidade musical muito maravilhosa para o nosso movimento espírita. A gente é super fã e parceiro, né, com o Crisálida e as casas de Mesquita toda, eu acho que nem preciso dizer, né? O pessoal adora Carpe Diem. A arte no movimento espírita, ela é muito importante porque ela é uma forma que a gente tem de comunicar a nossa doutrina de uma maneira mais sensível, que muitas vezes a gente não consegue numa palestra. Claro que uma palestra, quando bem ministrada, ela leva a mensagem, ela atinge, mas quando você tem uma apresentação artística, que é carregada de emoção, que é carregada de sensibilidade, que você tem a seriedade de um trabalho bem feito, em que você pensa falas e luzes e figurinos, você tem toda essa preocupação estética e doutrinária, né? Então você alcança as pessoas de uma outra forma. Você alcança as pessoas a nível de alma, eu acho, assim, que é uma conexão muito mais profunda, né? Você vê uma palestra, por exemplo, o livro Céu e Inferno, né? Eu vou trazer aqui um exemplo que a Lelê muito bem conhece. A pessoa, quando lê o livro Céu e Inferno, é uma leitura, né, obra básica da doutrina e tudo mais. O Oficina de Estudos da Arte Espírita, maravilhosos, queridos, né? Uma instituição de arte espírita aqui do Rio de Janeiro, que tem uma qualidade incrível nos trabalhos que eles fazem. Eles fizeram um musical baseado na obra de Céu e Inferno. E aquela obra ficou tão rica, tão bonita e tão sensível, que não tinha quem saísse de lá sem ter derramado uma única lágrima. Mas é uma lágrima de emoção. Não derramasse lágrima em todas as apresentações. Em todas. Se para quem assistiu era maravilhoso, imagina para quem participava, né? Então, quando você leva a mensagem dessa forma mais sensível,
você está expandindo, você está ampliando a divulgação da doutrina espírita de uma forma que muitas vezes só falando a gente não consegue, né? A arte, ela tem esse poder, né? Qual é esse poder que a arte tem? Ela atinge a gente a nível de alma, porque você se identifica com aquilo, ela vai no campo da emoção, né? Isso que é bonito, ela manipula a energia fluídica, né, do ambiente de forma que ela transforma esse ambiente. E isso que é o interessante da arte. Por isso que a gente defende muito a questão de ter arte no movimento espírita, e se toda casa espírita puder inserir formas artísticas na sua programação, né, seja nas palestras, nos estudos e tudo mais, é importante porque a gente vai estar se conectando com a espiritualidade de uma outra forma, de uma forma mais sublime, de uma forma mais leve, e que faz muito bem, com certeza. Ai, a arte faz muito bem mesmo. Verdade. Fala, Letícia, você ia falar. Exatamente. Só complementando o que o Vini falou, assim, somos seres, né? Somos espíritos que reencarnamos em várias vezes, né? E em todas as nossas reencarnações, uma das maneiras, e aí falando mesmo do estudo da arte, não só dentro da nossa espírita, né? A arte sempre esteve presente desde o início dos tempos, né? A gente tem encontros, inclusive na Revista Espírita já tem fatos que falam da arte na pré-história. A gente tem arte dentro da Grécia, da Roma, Idade Média. Então, a gente tem movimentos artísticos em todos os segmentos da nossa vida que a gente veio reencarnando. Então, a arte, ela faz parte da gente, né? A gente somos seres artísticos. Ah, mas eu não tenho talento para dançar. Ah, eu não tenho talento para cantar. Cada um tem seu talento, cada um tem sua maneira de expressão artística, que não necessariamente precisa ser em cima de um palco, mas cada um tem a sua maneira de se expressar artisticamente. E aí, o que mais rico e o que forma mais bela de que a gente trocar esses fluidos energéticos fazendo arte. Porque é uma das coisas que isso não só nos remete a essa encarnação, mas nos remete a tudo, a nossas memórias do perispírito. Então, a gente se conecta energeticamente falando. E a gente troca essa energia. Então, assim, por isso que, às vezes, assim, uma pessoa, às vezes, ela pode não entender a palestra. Eu tenho um exemplo muito, muito simples, que era o do Luiz Antônio Mileco. Uma vez, a gente fez uma apresentação que era para ele. Era um show com chá. Lembra, Vini? Você sabe o nome, como é que era? Era show com chá. Era no Damasco, não foi? Isso, alguma coisa com chá. Tarde com arte, chá fraterno. Não, eu acho que show com chá, um negócio desse. Não, era show com chá, sim. O Damasco acho que tinha show com chá. Marlon talvez lembre, mas eu acho que era show com chá. Então, era um desses eventos e a gente fez para o Mileco. O Mileco, ele era deficiente visual. A gente vendou todo mundo e a gente fez o espetáculo. Ou seja, não tinha ninguém vendo a gente, mas as pessoas estavam sentindo a gente. Então, aí a explicação, a importância da arte. A gente troca essa energia, esses fluidos que são aproveitados pela espiritualidade para fazer tratamentos, para poder emanar para o planeta, para ser utilizado da maneira que a espiritualidade precisa utilizar. Então, a arte é uma das formas mais antigas que a gente tem de se comunicar, né? Então, a gente se expressa, desde que o mundo é mundo, em artes. Lá na pré-história, a gente não falava, não tinha palavra, mas a gente se expressava artisticamente, né? Então, assim, a arte existe desde que o mundo é mundo. Então, por que a gente não utilizar a arte para propagar a doutrina? E aí, quando a gente utiliza, como a gente consegue se conectar dessa forma que é tão antiga e a gente tem tanto na memória, né? Na memória do perispírito. Realmente, Letícia, a arte tem esse poder de nos unir, não é? Eu lembrei aqui de uma coisa sobre essa questão da resistência que você perguntou. Uma resistência que não eu encontrei, mas que eu já vi grupos encontrarem, foi principalmente o grupo de música. É a questão dos instrumentos musicais dentro da casa espírita. Porque, por exemplo, existe muita casa que não quer bateria na casa espírita, que não quer guitarra na casa espírita, porque acham que é barulho, vai espantar espírito. Gente, eu já ouvi
Eu já ouvi Desse nível, que vai espantar o espírito, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é claro que são instrumentos que fazem barulho, sim. Porém, quando você regula, né, existe toda uma questão de regulagem, existe toda uma questão de harmonização que é feita, que a bateria em si, a guitarra, ela não vai espantar. É um estilo de música que é feito, inclusive, que muitos jovens usam, né, muitos grupos, muitas bandas, não só jovens, mas que algumas pessoas têm uma resistência quanto a isso, porque acha que arte, isso eu já vi, tá? Já não sou eu falando, não. São experiências passadas. Que falaram arte espírita tem que ser elevação, que tem que ser voz e violão, que tem que ser coral, flauta, harpa. Gente, Jesus gosta de alegria. Jesus adora uma palma, Jesus adora gente animada, cantando, dançando. É claro que, e aí, o que é? Alegria, não é euforia, né? Porque muita gente, não, mas aí a pessoa vai ficar eufórica, e aí vai desvirtuar, vai quebrar a ambiência. Gente, mas a alegria, né? Quando a gente está ali reunido, num momento feliz, cantando, se divertindo, isso é uma energia maravilhosa, uma energia que cura, inclusive, né? Muitas vezes a gente sempre conversa isso na casa espírita, que toda apresentação artística, palestra, a todo momento a casa espírita está lidando com os desencarnados e tratando essas pessoas, seja através das energias, das palestras. E a arte, ela é um remédio, ela é um tratamento assim poderosíssimo, porque ela trabalha a energia tanto de quem está fazendo a arte, quanto de quem está recebendo. Tem uma troca muito intensa. E energias de alegria, de brincadeira, de palmas mesmo, é uma coisa Marlon muito forte. nos ajudando, ó, show com chá. Viu? Ó. Era show com chá, Letícia. Obrigada, valeu, então, Marlon. essa é uma barreira que a gente já viu acontecer. Falaram, não, aqui não tem bateria, aqui é voz e violão, só instrumentos praticamente eruditas, né? Então, acho que mas é uma questão que a gente estava falando no início, da ignorância, de não saber como trabalhar esse tipo de instrumento, ou esse tipo de música dentro do ambiente espírita, né? Mas que, graças a Deus, isso tem diminuído bastante. A gente vê aí, voltando aos nossos amigos do Carpe Diem, que tem todo um instrumental, e eles fazem umas músicas maravilhosas, que não tem quem não goste, né? Tem o pessoal do grupo que atua, de Campo Grande, que também faz um trabalho incrível, e trazendo essas formas variadas de estilos musicais e de apresentações que agregam e encantam todo mundo. Bom, mais algumas perguntas aqui, tá? Selecionei uma aqui, do Sander. É possível evangelizar utilizando a arte? E aí? Boa, Sander. Letícia começa, porque eu já respondi aquela outra. Claro, é possível evangelizar usando a arte completamente. Se a arte a gente ficaria a noite toda aqui tentando definir o que é arte, né? E ainda ficaria tentando definir muito mais o que é arte espírita. Isso aí é discussões que eu discuto desde lá que eu encontro lá desde meus 12 anos e até hoje. A gente tem grupos e estudos que estudam o que é arte espírita. Inclusive, na faculdade, a gente não chega à conclusão, porque é uma coisa muito ampla, né? Mas uma das coisas que a gente tem em comum é a arte sempre esteve presente para contar, né? Eu digo assim, a arte, o teatro, para contar e para auxiliar a sociedade e a gente, enquanto ser humano, né? Lá na pré-história era a forma de comunicação. Na Grécia também era para contar e passar de pai para filho lá as peças, a questão dos deuses, dos ensinamentos, né? A gente teve em Roma, que já tinha outro intuito, né? Na Idade Média era a questão também mais bíblicas, as histórias mais bíblicas. E assim tem, né? A história da arte toda, a gente tem uma arte aí que tem várias características, né? É possível evangelizar? Sim. Inclusive, a gente tem uma arte, aí eu vou dizer, né? Vou sair um pouco da parte espírita para falar que isso já foi feito. A gente já tem relatos, por exemplo, dos próprios jesuítas que utilizavam e passavam as histórias bíblicas para os índios, porque não tinha problema de comunicação, através da arte. Então, eles evangelizavam através da arte. Os jesuítas, quando vieram lá, vieram aqui para o Brasil, eles evangelizavam os índios através
de teatros, de peças, de músicas, porque era uma forma que eles tinham de se comunicar com os índios. Então, isso já foi feito antes. Dentro do espiritismo, é claro, a gente tem jovens, aí é o que o Vini disse em questão de músicas. Vamos supor, a gente vem vendo a Casa Espírita de um tempo para cá, um esvaziamento, né, de jovens, eu digo esvaziamento de jovens. E a Casa Espírita precisa de jovens para ela perpetuar, né? Porque quem vai à frente do trabalho são os jovens. Se os jovens não estão na Casa Espírita, essas pessoas que estão ali, estão trabalhando há mais tempo, estão envelhecendo e precisam dos jovens. Mas se a gente não traz a arte, se a gente tem uma forma, né, de trabalhar, que é uma forma mais, vamos botar assim, erudita, uma forma mais elitizada, a palavra eu acho que é essa, é uma palavra que as pessoas não gostam muito, mas é uma forma mais elitizada, tipo, o espiritismo, ele é estudo, sim, é importante, né? Ele é primeiro lugar, mas ele também tem que, dentro desse estudo, aí que tá, existem várias formas de se estudar. E uma dessas formas de se estudar é a arte. Porque às vezes a gente pega o estudo e acha que o estudo é sentar e ler lá o livro 50 mil vezes e vai para a palestra, e o cara está falando e a gente está lá. Isso para um jovem, entendeu? Para um jovem que está na flor da idade, ele não vai querer. Ele não vai querer ir para o centro porque ele já estuda de segunda a sexta na escola. Ele não vai. Uhum. Ele vai chegar e falar assim, não, vou ficar lá sentado o dia inteiro vendo aquela pessoa falar, eu não quero É falar. mesmo. Aí, Só a arte para chamar. Se você tem que ser, não é? É um chamariz danado. Dentro da mocidade, você tem um grupo de música, a pessoa canta, dança, tem teatro, coisa. São coisas distintas, coisas que eles podem se expressar. Entendeu? Então, assim, uma das maiores importâncias para o jovem é eles poderem dar oportunidade para os jovens se expressar. E dentro da arte possibilita isso, essa expressão deles. Eles podem se expressar através da arte. E aí é simples, eles vão se expressar, eles vão se conectar com a casa, e é esse jovem já que vai ajudar dentro de uma reunião pública para tocar um violão, é esse jovem que vai fazer o grupo da mocidade, que talvez tenha aquele grupo de arte, que vai na sexta-feira fazer uma coreografia, que vai fazer uma esquete. É esse jovem que vai fomentar a arte que você vai poder utilizar em vários momentos, né? A arte, eu tenho relatos assim, de casas espíritas, de instituições, né, que utilizam a arte também dentro dessas reuniões mediúnicas. Eu não faço parte, eu não conheço como fazer, né, não tenho essa experiência, mas eu sei isso, já foi falado, assim, que utilizam dentro da reunião mediúnica dança, poesia, música, e dentro da própria reunião, aquela esfera ali é feita. A arte pode ser utilizada em qualquer esfera dentro do mundo. Isso que você falou de reunião mediúnica, tem casas que fazem pintura mediúnica dentro da reunião mediúnica, que também é um outro tipo de arte que é feito na casa espírita, que é, ai meu Deus, esqueci o nome que tá para... Pictografia? Acho que é pictografia, né? Então, que também é utilizado nas reuniões mediúnicas, né? E respondendo aqui ao Sander, como utilizar a arte nas reuniões públicas, existem várias formas, Sander, que dá para a gente fazer assim. Seja colocando uma música para ambientação, né? Ou cantando e tocando, quem tiver, quem puder e souber fazer isso. Palestras com intervenções artísticas, né? Por exemplo, a gente do Crisálida já chegou a ter um trabalho que a gente tinha palestra e no meio da palestra a gente cantava música, a gente declamava uma poesia, né? E era uma palestra específica sobre arte. Então, era uma palestra que tinha intervenções artísticas no meio. É possível você fazer, né? Aí a gente fazendo o link. Se você convidar o grupo da infância ou da juventude da casa para fazer uma esquete baseada no tema da palestra que vai ser dada naquela semana, também é uma forma de você inserir expressão artística dentro da reunião pública, a declamação de uma poesia no início do trabalho, no final do trabalho. Então, dá para a gente trabalhar arte de diversas formas. Vai depender de como cada centro pode, né, tem o recurso disponível. Ah, mas no meu centro não tem ninguém que faça nada de arte. Nossa, lá a gente não tem, eu só sei desenhar boneco palitinho. Então, a gente convida as pessoas, né? É super, assim, fácil.
existem muitas pessoas dentro do movimento espírita que trabalham, né, que convidam um amigo para cantar, convidam um outro para declamar uma poesia, entendeu? A gente tem como utilizar essas formas, é só, quando a gente não souber, a gente procura fazer essas pontes, né? Ah, eu acho que o fulano conhece alguém que faz isso, então vamos convidar. A gente convida, e a gente acaba aprendendo também, né? Eu acho que é uma das formas que a gente tem de trabalhar arte no movimento espírita. Eu abri aqui, eu vi que a Marina tá com a gente, ela falou, o próprio Rômulo usa pintura e escultura como terapêutica para o espírito desencarnado. Ó, que eu abri o Facebook aqui também, eu sou truqueiro. Mas, Curioso. Eu sou um pouquinho. Mas é isso mesmo, o Rômulo, que é do Crisálida, ele é artista plástico. Então ele utiliza a pintura, né, como um método de tratamento espiritual para os desencarnados, né? Olha que legal. Mas ele tem um desenvolvimento acadêmico de pintura, né, de desenho, e com base nesse conhecimento que ele tem, ele foi aprimorando dentro da reunião mediúnica e trabalha com isso lá na casa espírita dele. Muito legal, né? Legal, muito bom. Vamos lá, gente. Mais uma perguntinha. Em tempos de pandemia, estamos vivendo aí nesse tempo de isolamento, e como é que ficou a arte no momento espírita? Vou até colocar aqui, ó, uma mensagem aqui, ó, da Nilza, um comentário. Amo o trabalho do grupo Amigos da Luz. Eles fazem também a diferença no movimento espírita. Então, gostaria que, embasado nisso aí, que vocês comentassem como estão essas lives aí, se vocês acham que aumentou, diminuiu, que tá legal, não, me fala um pouco. Só aumentou, graças a Deus. Como a Nilza, como a mamãe falou, como a minha mãe falou, o Amigos da Luz, eu considero eles assim, vanguardistas dentro do movimento, porque eles adaptaram para a internet, né, no formato ali Porta dos Fundos, a comédia, o humor espírita, e eles vêm fazendo isso muito antes da pandemia, né? E eles conseguiram um número de seguidores, assim, de inscritos no canal absurdo. Os vídeos deles davam para mais de 50 mil visualizações, acho que até mais. Então eles utilizaram da internet, do humor, que eles são feras nisso, para poder difundir o espiritismo. E agora, com essa questão da pandemia, a gente viu um movimento entre os grupos de arte, né, e os artistas espíritas muito crescente de produzir material online, né, porque muitas apresentações acabaram tendo que ser canceladas ou adiadas, porque já não dava para aglomerar mais, né? Então, qual foi a grande sacada, a saída? Vamos fazer pela internet, né? Então, muitos grupos adaptaram os seus formatos de apresentação para a internet, cada um nas suas casas. A gente tem montagens lindíssimas que são feitas com grupos musicais, como o próprio Oficina fez um vídeo lindo cantando Confia, do Eduardo Barreto. A gente do Crisálida, porque eu tenho que puxar uma sardinha, né? A gente também estava desenvolvendo um trabalho que era um espetáculo seca e que a gente, pensando ele para apresentar em palco, né? Só que a gente viu que não ia dar para fazer por enquanto. A gente teve que adiar esse projeto. Então a gente começou a discutir no grupo o que daria para a gente adaptar e qual formato a gente iria utilizar para fazer um trabalho durante esse isolamento. Foi daí que surgiu a ideia da radionovela, em que a gente gravou o primeiro capítulo, que é a história dos chuchus, que ficou muito divertido, a gente adorou, né? E essa radionovela, para você ter uma ideia, ela chegou em pessoas do Brasil inteiro. A gente tem relatos de pessoas do Sul que assistiram, pessoas até o Nordeste. Então, assim, isso que é o legal dessa nova modalidade, né, online de fazer arte, é que você pode ir para o mundo inteiro, né? E você, ao mesmo tempo que você publicou aqui, tem gente em Portugal assistindo, tem gente que pode estar na Espanha, nos Estados Unidos, na Austrália, a gente não sabe até onde, né? Porque não tem limite, não tem barreira aqui. A partir do momento que seu trabalho está na internet, qualquer pessoa de qualquer lugar pode acessar. Isso é muito legal a gente pensar, né? Que a gente pode ter esse alcance, né? E
Eu acho que quando a gente faz um trabalho com comprometimento, ele atinge as outras pessoas de maneiras que a gente não tem nem ideia, né? Inclusive, tem um caso, só para encerrar aqui minha fala, que eu fiquei sabendo até essa semana, que o nosso vídeo da radionovela, ele ajudou uma família a resolver um conflito que eles estavam tendo há um tempo, graças à mensagem que a gente levou através desse vídeo. Então, olha que legal, que foi até uma amiga nossa que veio contar pra gente. Uma amiga minha veio falar comigo, que assistiu o vídeo de vocês, e que esse vídeo ajudou ela a abordar um conflito que ela estava tendo na família, e a família assistiu, conversaram, adoraram, já estão perguntando até quando vai ter outro. E, pô, que maravilhoso, vai ter outro com certeza. Mas a gente vê como um trabalho que a gente fez, né? Cada um das suas casas, né? Uma história de comédia e tudo mais, que tem lá seu fundamento, como ele atingiu uma família, como ele pôde transformar um ambiente familiar para melhor. Né? Então, quando a gente fala do poder transformador da arte, é isso. Acho que é como ela pode impactar positivamente na vida das pessoas. E acho que é o principal motivo até que a gente faz a arte no movimento espírita. Verdade, Vinícius. E deixa eu ver, tem mais algumas perguntas aqui chegando. Vocês já responderam basicamente essa, né? A arte é um meio de cativar as pessoas e trazê-las para estudar a doutrina espírita. A arte tem o poder de unir. Como vocês já falaram, não precisa... É arte, é uma linguagem só. Então, é o olhar, é o tato, é o som. Isso é surpreendente. Bom, vamos colocar aqui alguns outros comentários. Tem um spoiler aqui. Eu acho que eu vou colocar, hein? Vamos lá. Vou dar esse spoiler. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, já peguei aí um trabalho. Ai, meu Deus. Pois é. Vou assumir a parte de arte da casa. Assumo, com certeza. É bom, ó. Vamos lá. Pode deixar, Bezerra. Não vai faltar arte no Bezerra, minha gente. Os trabalhadores estão prontos. Então, ó. Exatamente. O arado está pronto, arai. Verdade. Isso aí. Isso é coisa boa, gente. Olha só o que a arte faz. No nosso caso, o palco está pronto, brilhai. Ótimo. Aquele, né? Uma outra pergunta aqui que apareceu. Vamos lá. Vocês acham que nas evangelizações com arte, os adolescentes se interagem com mais alegria? Pois são tão criativos? E aí? Sim, claro. É aquilo que aquela experiência que eu estava falando, assim. Quando a gente tem arte, a gente atinge o jovem, porque o jovem, aliás, não só o jovem, né? A gente, seres humanos, somos movidos à arte. Então, desde pequenininha, a criança não sabe andar, mas ela já está lá balançando o corpinho dela por conta da vibração da música, né? Desde pequeno, a gente cresce se expressando artisticamente. Seja a criança quando pega o lápis lá que ela vai rabiscando, seja ela balançando o corpinho, seja ela aprendendo que se ela chorar de determinada maneira, ela ganha um tipo de atenção ali ou aqui. Então, você acha que a criança não aprende isso? Ela aprende, ela sabe. A gente que lida com escola, então, já vê os artistas desde pequenininho. Fala, isso aí vai ser certeza. Né? Então, porque desde que a gente é pequena, a gente se expressa artisticamente. A gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando timidez, a gente vai ganhando um medo do olhar do outro, e aí a gente vai se tolhindo, infelizmente. E aí, o que acontece com os adolescentes? É justamente nesse momento em que a gente está preocupado com o olhar do outro e que a gente se tolhe e que, às vezes, atrapalha muito no nosso desenvolvimento psíquico, é quando entra a arte. É que a arte vai justamente chegar nesse ponto e vai dizer para você, amigo, não precisa você ter medo do olhar do outro, você vai aprender a lidar com isso, você vai, e aí a doutrina vai chegando, o jovem vai falando, poxa, nesse local aqui eu consigo me expressar. Eu digo por mim, eu com 12 anos de idade, quando eu comecei a fazer a Celemarte, eu fui para a mocidade. Eu faltava tudo, menos a mocidade, porque a mocidade tinha arte. Era meu sábado e meu domingo. Imagina para uma adolescente
passar lá dos 15, 16, 17, 18 anos da vida dela, em que ela podia aproveitar para sair, para ir para shopping, para isso. Eu faltava tudo, menos o ensaio, menos a mocidade. Eu estava ali sempre. Por quê? Porque tinha arte, porque era o local que eu podia me expressar. Então, assim, os jovens são extremamente criativos. E se a gente não aproveitar a criatividade deles dentro do movimento espírita, outros vão aproveitar a criatividade dele para outros lugares, né? E eles vão precisar se expressar. E a gente vai perder. Ou então eles vão se tolir, né? E vão virar adultos super tolidos, e que não conseguem se expressar e vão ter dificuldade numa apresentação, em determinado trabalho. E a arte está ali, e a arte espírita vem, né, para essa doutrina. E esse jovem vai aprender justamente ali, naquele momento em que ele pensa, porque, vamos pensar, uma criança vai, às vezes, para a evangelização porque a mãe leva. A mãe leva, vou para casa, vou à reunião, levo meu filho para a evangelização. Beleza, a criança meio que não tem escolha, né? Mas o jovem já tem. O jovem fala, não vou para lá não, lá é chato, não quero ir para lá não, lá eu vou ficar sentado ouvindo palestra. Né? Então, assim, você perde esse jovem. Então, assim, tendo arte, eles vão se expressar, eles vão se conectar com o outro, fazer amizades dentro do centro, que é fundamental. Tá, eu Vini aí, ó, meu amigo de vida. Então, essas amizades que unem e que faz você ir, porque você não vai só, adolescente, gente, ele não vai só para o centro espírita, ele vai porque o amigo dele vai, ele vai porque ali ele vai poder se expressar, porque vai ser divertido, que depois dali eles vão tomar um sorvete, que vai ter alguma coisa. E é a forma que a gente tem de atrair esse jovem e passar o ensinamento da doutrina. É isso aí. Fala, Vini. E tem outra coisa que eu acho que é muito importante nisso, é a gente saber dar espaço para o jovem se manifestar artisticamente da forma que ele gosta de se expressar. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente achar que, já que o jovem gosta de arte, vou colocar aqui, vamos fazer um teatro, vamos cantar uma música. E se ele não quiser fazer isso? E se ele, a gente tem que estar atento a o que neste momento, qual é a expressão artística do momento que o jovem quer fazer? E como é que a gente pode adaptar isso na doutrina espírita? Vou dar um exemplo. Existe uma mocidade lá de Minas que eles estão fazendo a quarentena, como é que é? Quarentena espírita, que é tipo um BBB. Eles escolheram lá participantes, acho que 10 participantes, e aí toda semana tinha uma prova que eles tinham que fazer. O que era essa prova? Fazer um vídeo do TikTok com uma obra espírita, fazer uma sketch de, sei lá, um quadro de 1 minuto falando sobre um princípio básico da doutrina. Enfim, eles inventavam formas de trabalhar a doutrina espírita numa linguagem atual. Então, essa linguagem que o jovem trabalha hoje que é muito importante. É você também saber ouvir o que eles querem fazer e dar espaço para eles fazerem isso também, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, você saber como o jovem vai se expressar, como ele quer se expressar, e dar asas a isso, porque não adianta a gente, então a arte no movimento espírita é só teatro, música, dança, coral, poesia. Não, ela pode ser de diversas formas. E se ele quiser fazer uma websérie, né, inventar uma história, criar um roteiro, dividir em, sei lá, 5 episódios e fazer tipo uma mini novela dentro da casa espírita, é uma forma de se expressar artisticamente. Então a gente tem que ficar ligado em quais as formas artísticas hoje a gente tem e qual que ele acha interessante para a gente trazer para dentro da casa espírita. Como é que a gente pode fazer essa ponte, né? Eu acho que a gente está com esse olhar para a atualidade e para os assuntos que ele lida, né, no seu dia a dia também. A gente trazer um pouco de cultura pop e colocar com o espiritismo. Eu sempre falo do pessoal do Espírito Santo, que eles têm um trabalho super legal no EMES, que é tipo a Comércio do Espírito Santo, que eles fazem muitas oficinas e centros de interesse, mesclando assuntos da cultura pop com o espiritismo. Por exemplo, Vingadores e a pluralidade dos mundos habitados, Stranger Things e mediunidade, né? Então, brincando um pouco com o que o jovem vê e consome hoje e como é que a gente pode tirar proveito disso para dentro do espiritismo. Então, acho que essa linguagem assim, de aproximação de conteúdo é muito interessante, é um caminho muito rico que dá para seguir aí. E dá para adaptar não só para jovem, mas para todo mundo, né, no caso. É isso aí, Vinícius.
E outra coisa, a gente precisa ouvir os jovens. Há essa necessidade. Nós temos que acordar, né? Os centros, as casas espíritas precisam acordar e ouvir esses jovens. O que você gosta? O que pode te atrair ao movimento, né? Então, com certeza, essa transformação vai vir através da arte, não é verdade? E tenho aqui uma pergunta que o Marlon fez lá no início, e eu vou colocar aqui. Se vocês acreditam, né, na diferença arte do mundo, arte espírita, tem essa diferença? Então, eu posso falar porque eu transito entre as duas artes, né? Vamos botar assim. Marlon, né? Fazendo pergunta difícil. Então, sim, a gente tem diferenças entre mensagens a se passar, que energias eu vou colocar ali, que energias eu vou emanar, de que forma, que mensagem eu estou passando naquele momento, entende? Por exemplo, quando eu estava na faculdade de teatro, eu fiz peças que não necessariamente tinham a finalidade ali era a mensagem, a finalidade era a questão da técnica, a finalidade, a mensagem não era uma mensagem às vezes que me agradava, porque era uma peça muito que eu julgo muito pesada, era uma peça que às vezes quando terminava eu falava, nossa, essa peça aí, tudo bem, ela é feita de um escritor super famoso dentro para a classe artística fora, né? Mas é uma peça pesada. Eu me sentia energeticamente falando, às vezes, esgotada, né? E não só, e teve peças também que eu fiz que foram maravilhosas, que eu saí super feliz. Mas, assim, depende da temática. O diferencial da arte espírita é a mensagem, é a forma que a gente vai utilizar. E é a maneira que eu vejo. Eu sou uma pessoa espírita. Então, em tudo que eu faço, dentro ou fora do movimento espírita, eu tenho a minha visão espírita de ver aquelas coisas. Né? Não estou dizendo que é a arte espírita que eu faço fora. Estou dizendo que a minha visão, a maneira de ver. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo uma peça, eu falava, essa energia é uma energia que eu não gosto, é uma energia que isso, é uma energia daquilo, porque eu tenho a minha visão espírita de ver as coisas. Uma amiga minha que não é espírita, que não acredita nisso, tem uma outra sensibilidade dela, ela vai sentir de uma outra maneira. Dentro do movimento espírita, a gente tem um conhecimento da doutrina, a gente sabe que a gente emana fluidos, que a gente emana energia, e aí eu acho que está aí o pluguezinho, sabe? Assim, os artistas espíritas sabem o que na construção do que vai tocar, os seus grupos musicais, o pessoal fazendo peça, o amigo da Luz, que são amiguíssimos meus também, que fizeram faculdade comigo, também fazem a peça. Quando eles colocam ali, que eles escrevem o roteiro, eles já sabem que temática, eles já sabem aonde aquilo vai alcançar, assim, vocês têm uma ideia, né? De que maneira aquilo vai alcançar, que mensagem ele quer passar, e é sempre em favor da doutrina, em favor do engrandecimento pessoal, do seu engrandecimento moral, é sempre acrescentando, né? Você sempre sai, a arte vem para acrescentar na sua vida, a arte espírita vem para acrescentar. E às vezes, lá fora, você vai assistir uma arte que não te acrescenta. Acrescenta, às vezes, para uma outra pessoa, por isso essa discussão de arte é infinita. Mas para você, não vai acrescentar. Entende? Então, eu conheço pessoas, artistas dentro do movimento espírita, que falam: eu não consegui lidar com a arte fora do movimento espírita, que para mim era muito pesado, uma coisa da arte. Então, sim, tem isso também, mas tem coisas boas sendo feitas. A questão a gente que tem a visão espírita sabe da importância dessa arte feita dentro do movimento, o alcance que ela tem. Um exemplo rápido para terminar minha fala é que, por exemplo, eu era uma que em março, quando começou a pandemia, bati o pé e falava assim, não tem como fazer teatro, não tem como fazer aula de dança online. Teatro é contato, dança é contato, como é que eu vou fazer uma aula online? Né? Eu era dessas. E hoje, a oficina voltou com essas oficinas de dança, música, teatro, canto, está tudo online. E sábado passado, a gente teve a primeira aula online e eu tive relatos dos alunos, né? Eu dou oficina de dança junto com a Vanessa, e a gente teve relatos dos alunos dizendo, nossa, a minha casa ficou cheia da energia,
em determinados momentos, eu esqueci que eu estava dançando dentro do meu quarto, eu estava dançando lá na oficina. Então, como a gente sabe que essa energia transpassa a tela, essa energia vai, esse padrão vibratório chega, né? A gente tem o nosso padrão vibratório, que a gente se conectou com o padrão vibratório da outra, que se conectou com o padrão vibratório da casa. A gente está aqui, eu, Evelyn, Vini, online, as pessoas que estão aqui, mas eu acredito que todo mundo, se parar alguns minutinhos e fechar os olhos, vão se sentir dentro da casa de Bezerra. Porque nesse exato momento, a gente traz a vibração que a gente sente dentro da casa para cá, para o online. E esse é o poder que a gente tem a arte tem de trazer. Não, a gente sai, né? Às vezes uma palestra não tem, às vezes a pessoa chega e não consegue, por conta do dia a dia dela, às vezes não consegue se conectar, mas uma música a faz se conectar, uma coreografia, ou o que seja, a expressão artística faz com que ela se conecte com aquele padrão vibratório lá da casa, quando ela se sente bem, sabe? Quando eu passo pelo portão lá do Bezerra, que eu falo, aqui eu me sinto bem, sabe? A padrão vibratório da casa, estou me sentindo tão bem, a gente consegue se conectar, né? Online, a gente está online, mas a gente consegue se conectar com a casa e trazer essa vibração da casa para a nossa casa. E a gente muda a atmosfera do ambiente. Então, assim, existe essa diferença, por isso que é esse tema de hoje, né? Esse poder, por isso que eu sou tão empolgada quando eu vou falar da arte dentro do movimento espírita. E a minha maior diferença, para terminar, é essa, assim, é a maneira com que a gente tem esse plus que a arte espírita tem de fazer, desse conhecimento, desse entendimento que a gente tem, que a gente chega no outro, que a gente passa para o outro, que como a gente lida com o outro, que a gente sabe que a gente não está sozinho, né? Fora do movimento a gente nem todo mundo tem conhecimento, então não sabe. O tempo todo eu sei que a gente não está sozinho, meu mentor está comigo, tem equipe espiritual dentro que cerca aquele grupo, que cerca aquele trabalho, então a gente nunca está fazendo arte sozinho. Então a gente sabe, sabendo disso, eu sei da importância dessa arte. Isso aí. E o Marlon, vou colocar aqui também, ó, um comentário aqui bem legal dele, que ele pediu para a gente falar sobre a Arte Uni, verdade, né? Que está rolando aí no canal do Amigos da Luz. Dia 8 e 9 de agosto. Isso. 9 de agosto. Tá? Muito bom. Eu sabia, eu vou dizer para vocês. O que eu vou aproveitar e divulgar é que no dia 22 e 23 de agosto, que é um sábado e um domingo, vai acontecer o AME, que é o Arte no Movimento Espírita Virtual, né, que também é um evento que a gente participa, nós vamos participar virtualmente, né, com o nosso vídeo, e também é um movimento artístico que vai ter gente do Brasil inteiro, apresentações lindíssimas, e que vale muito a pena ver. Bom, a gente já está aqui, ó. Deixa aqui. Finalizando. Então, antes da gente fechar, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, a última, e quero que vocês resumam. Pode ser numa palavra, pode ser numa frase, pode da forma como vocês quiserem responder, tá? Então, vou abrir aqui de novo. Vamos lá. Pergunta. Deixa eu colocar aqui. Como é que a arte impactou a vida de vocês? Como impactou a sua vida? Bom, a minha vida, eu vou te dizer que foi... Assim, pensando na arte, eu, enquanto artista espírita, eu acho que a palavra que eu posso dizer é comprometimento. Porque a partir do momento que eu comecei a participar e a fazer trabalhos artísticos, eu me senti mais comprometido com o trabalho na doutrina espírita, né? De forma que eu falei, para fazer esse trabalho aqui com qualidade, eu vou precisar estudar. Para fazer esse trabalho aqui, eu preciso ter uma frequência de participação, preciso estar envolvido, né, com a doutrina espírita, porque senão eu vou estar sem base para poder trabalhar. Então, eu acho que comprometimento, envolvimento é o que a arte espírita me trouxe ao longo desses anos. Amém? Eu tô aqui pensando, a Vini tá falando, eu tô pensando, assim, passou um filme na minha cabeça por um minuto.
Mas se eu fosse para resumir, né, a arte o que a arte trouxe para mim, ela trouxe quem eu sou. Eu não consigo, eu acho que eu não seria eu, a Letícia de hoje, aos 29 anos, não seria a Letícia se não fosse a arte, se não fosse a arte dentro do movimento espírita. Eu acho que se eu tivesse que voltar, né, se eu pudesse voltar e olhar para aquela garotinha que com 12 anos de idade estava entrando pela primeira vez no Damasco, lá, que teve que subiu aquelas escadas, que olhou, que tinha uma montoeira de gente ali, que falou, meu Deus, muita gente que eu não conheço. Se eu pudesse pegar na mão dela, eu falaria para ela assim, confia, porque isso que eu vou até chorar, porque isso que você está vendo aqui vai fazer com que vai transformar a tua vida de tal maneira que vai fazer ser essa pessoa, vai fazer ser quem você é no futuro. Então, tudo que você precisar, não tenha medo, viva, curta cada momento, porque você vai passar a mensagem, vai aprender uma forma nova de passar a mensagem dentro da doutrina, mas você vai ganhar muito, porque a primeira que ganha sou eu, assim. Então, eu sou essa Letícia Prado, é a Letícia Prado de hoje, graças à arte espírita, principalmente. Ai, que lindo, Letícia! E como não poderia ser, tá? Antes, ó, o nosso brinde aqui foi... Amei estar com vocês. Espero que muitos encontros ainda tenhamos juntos na Casa Espírita, nas apresentações mundo afora. Muito, muito, muito obrigada mesmo por vocês toparem, me ajudarem e ajudarem a Casa de Bezerra e Dias da Cruz nesse novo quadro. Com certeza, a gente fica muito feliz. A Nilza falando para a gente ir até 10 horas, que tá tudo muito bom. Não, calma, já temos 1 hora e 1 minuto. Olha só. Não é, gente? Vamos lá. Como não podia ser, nós estamos, né, nessa conversa, nesse bate-papo. Começamos com uma prece, com certeza vamos terminar com uma prece. E eu convido Letícia, convido Vinícius para terminarmos com arte. Porque o tema não é esse, o poder transformador da arte espírita? Então, por que não terminar com os nossos artistas convidados? Eu vou declamar um poema que ele faz parte dentro do espetáculo Mensageiro da Bondade. Ele está no livro Parnaso, chama Senhora. Excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora, no labirinto amargo da existência. Seja a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre o mundo de trevas e gemidos. Vosso amor que enche céus ilimitados é luz dos tristes e dos desterrados, esperanças dos pobres desvalidos. E para dar continuidade nessa poesia, eu vou cantar rapidamente a música Senhora, de Maria Elza Tiscati, que também fazia parte do nosso espetáculo e que era a sequência essa poesia maravilhosa. Vejo o sol adormecer nos braços da primeira estrela. Vejo a lua lhe abraçar até que a noite venha. Serena, Senhora de um mar de imensidão, coroada de estrelas, minha mãe, a mãe dos tristes e de todos que desejam ver o fim dos males. Caminha
cantando uma canção pra consolar. Quem dera me envolver nesse teu olhar e me abrir em versos, ser minha tua voz para dizer que a esperança trança o destino. É noite, mãe, estás no ar e brilhas no silêncio. Maravilhoso. Oh, seus lindos. Essa música é uma delícia. É pra você ver, quando a gente... rápida a história dessa música. Quando a gente declamava essa poesia e logo em seguida a Marina dançava essa música no espetáculo, a gente ficava extremamente emocionado, porque a gente está falando de Maria, né? Então, uma poesia e uma música que fala sobre Maria, ela tem uma carga energética e emocional muito forte. Então, essa música, ela entranhava na gente e a gente saía 10 vezes mais leve do espetáculo. É uma maravilha. Imensamente a vocês dois, ao Sander, por essa oportunidade também, né? O convite que foi gerado. Muito obrigada mesmo. Excelente noite a todos que nos assistiram e a todos que vão assistir depois, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Isso, gente. Boa noite. Obrigado todo mundo aí pela presença. A gente ficou muito feliz de estrear esse quadro. Eu particularmente adorei. Ainda mais com esses amigos, então foi realmente um papo de amigo. Eu adorei. Que venham os próximos, então. Um beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo Até a a todos. próxima. Um beijão. Tchau. Usem a arte dentro, aproveitem esse poder da arte para transformar. Escutem música, se conectem, dancem dentro das suas casas, coloquem a música, pulem, dancem, aproveitem esse momento que a gente está dentro da casa, não pode sair, aproveite para se expressar da maneira que vocês puderem, da maneira que vocês quiserem, se conectem com essa energia, que essa energia cura, essa energia transforma, essa energia transmuta, e vocês com certeza vão se sentir melhores no dia depois de fazer isso. É a minha dica do dia, assim. Utilizem a arte, utilizem o poder transformador da arte no dia a dia de vocês para passar essa quarentena de uma forma mais branda. Um beijão. Fiquem com Deus. Beijo, gente.